Ilustres amigos, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as tensões militares que se materializaram na Rússia e o ataque russo fez as taxas aqui do Tesouro dispararem, oportunidades se renovando no Tesouro IPCA. Se você não entendeu nada, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se mantenha bem informado, porque diariamente tem vídeo novo no canal. E aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Começando então a falar do que aconteceu primeiramente do ponto de vista macroeconômico. Você deve estar acompanhando aí a questão que estava tensa lá na Rússia e a Ucrânia. E aí, o que aconteceu? O ataque russo à Ucrânia gerou mais tensões ainda. E as taxas voltaram a disparar, renovando as suas melhores taxas. Isso eu vou mostrar para você na nossa planilha. Só que antes, você já pode verificar aqui. A taxa do Tesouro IPCA 2026, veja que quando ele foi lançado em 2021, aqui há mais ou menos, exatamente na realidade, um ano atrás, era 3,11. Essa taxa já bateu a 5,55 e está de novo de volta a esse suporte, chegou a 5,49. Por aqui você já vê se a taxa foi boa ou não nessa semana. Não preciso nem explicar. Agora, nós temos taxas de outros títulos que elas não estão boas não. Elas bateram as melhores taxas. E agora eu vou mostrar para você aqui na nossa planilha. Só que antes de te mostrar título a título, eu preciso te dizer que os títulos do Tesouro Direto mudaram seu vencimento. Alguns títulos saíram do rol de títulos passíveis de serem investidos. Se você quer saber quais os vencimentos mudaram e principalmente o que não mudou no Tesouro Direto, tá aqui, ó. Eu gravei um vídeo novinho para que você se mantenha bem informado sobre todas as alterações. Vamos lá. Começando a falar aqui do Tesouro IPCA 2026, eu vou já deixar aqui uma informação carregando, que é para que nós possamos falar então de quanto está essa taxa dos juros futuros no IPCA 2026. Por que é importante você conhecer isso? Vamos lá que eu vou te mostrar. Bom, primeiramente falando da taxa mensal histórica desse título, desde que nós temos aqui do mês de agosto. Eu pego todas as taxas diárias, divido pela quantidade de números de dias úteis por mês e aqui você tem a taxa mensal. Então você vem observando, aqui eu trago até de agosto, tá no rodapé esquerdo aqui, ó, 4,38. Mas eu vinha trazendo desde julho e você tinha visto que a taxa estava subindo mês após mês. O único mês aqui que ela deu uma recuada foi no mês de dezembro. Porque elas subiram assustadoramente, principalmente aqui, ó, de outubro para novembro. Foi aquela questão dos PECs do precatório no Brasil. Praticamente em função disso, problemas nossos internos. Depois a taxa recuou para 4,96. Repara que a taxa média de dezembro, que é esse V aqui, 4,96, quando ela recua, ela fica próxima da taxa que era de outubro. Só que logo depois, em janeiro, sobe para 5,30, tá aqui à direita do seu vídeo. E nesse momento, a taxa média está em 5,27. Lembrando, falta só um dia útil para fechar o mês de março. Então é bem provável que essa taxa vai ficar aí próximo da média do mês de janeiro também. Ou seja, taxa média mensal em alta. Aí você já consegue entender a tendência de médio prazo para esse título. Continuando, vamos olhar também a taxa que nós temos, que é a taxa diária. Por que é importante você olhar a taxa diária? Porque é por meio dessa taxa que você consegue identificar melhor os melhores pontos aí para uma eventual entrada. E aqui eu não estou fazendo indicação, só te trago a informação para que você possa interpretar. Então você verifica aí que no início do mês, a taxa diária ficava girando aí, ó, entre 5,10 e 5,30 na primeira quinzena. Depois que nós entramos aí nessa parte final, principalmente aí nos últimos 7 a 10 dias, você veja que a taxa sobe para cima de 5,30 e se mantém. Tá aqui, ó, 5,32, depois 5,34, enfim, chegando a tocar em 5,47 na última quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Veja que foi a taxa mais alta dos últimos 30 dias. Então, recapitulando, taxa média mensal em alta e a taxa diária de fevereiro também tá aí, ó, claramente em alta para você. Vamos lá, agora vamos mostrar para você qual foi então a taxa de fechamento. A taxa da última sexta-feira foi 5,40. O que significa isso se você não entendeu? Significa que você tem uma taxa pré-fixada e tem também uma taxa pós-fixada.
Ou seja, esse é um título que ele te remunera de duas formas complementares, uma pré e uma pós. E isso é importante para você entender qual é a projeção, então, do seu retorno. Por que eu estou chamando de projeção? Veja, se a taxa é 5,40, nós transformamos para decimal. Então fica 1,0540. E aí nós temos que projetar uma inflação até 2026. Como você já sabe aqui no canal, eu gosto de trabalhar com a projeção de 6% de inflação. Então você multiplica aqui por 1,06, também transformado para decimal. Quando você verifica aqui, você já está vendo que você tem uma taxa de 11,7%. Para ser exato, 11,72%. Se você tivesse visto esse título e pensado nele em comprá-lo aqui, 5,47, a taxa seria ainda melhor. Muito bem, então se você está vendo a taxa na cor verde, você já sabe que ela está no melhor quartil. Ou seja, são as 25% melhores taxas desde o ano passado. Vou repetir, desde 2021, estamos falando aí de 14 meses e essa taxa de 5,40 permanece lá, porque o intervalo vai de 5,04 a 5,70. Então tá aí, se você comprou ou pretende comprar com essa taxa, ela está muito boa, bem próxima das melhores taxas que já tivemos desse título. E aí você teria uma rentabilidade, se levado até o vencimento, você já viu aí, próximo de 12% bruto. Tá bom ou tá ruim aí para você? E com relação ao preço, o que significa um preço barato? É um intervalo que vai até R$ 2.930. Por quê? O menor preço foi 2.840 e o intervalo dos 25% menor preços vai até 2.930. É bem verdade que ele está fora, tá aqui, está em 3.030. Então, um resumo para você. Essa taxa aqui está na 1% melhores taxas que nós temos desde o ano passado. 1% não, aliás, 3%, uma correção aqui. Significa que ela está boa? Para mim, se a taxa está entre as 10%, está muito boa. Essa está entre os 3%. E o preço? Bom, o preço desse título, na minha visão aqui, está caro, mas a tendência é que esse preço não tenha quedas tão significativas, porque à medida que vai chegando próximo do vencimento, esses preços tendem a não ficar tendo quedas significativas. Só que se você olhar aqui, nós tivemos uma queda que ele chegou aqui na quinta-feira a 3,15. Vamos ver aqui a 3,15 qual era essa oportunidade. Aqui, aproximadamente uma melhoria aí, 3,16, estaria nas 7% melhores oportunidades de preço. Piores, aliás, melhores não, piores, corrigindo aqui. Enfim, se é um título que você quer levar para o vencimento, as taxas estão muito boas, porque você leva e você vai ganhar quase 12%, 12% de rentabilidade. E por que essa taxa daí é boa? Porque ganhar 1% ao mês é sempre uma taxa muito interessante. Agora, se você está pensando em fazer marcação a mercado, talvez você tenha que tomar um certo cuidado com esse título para não ficar aí querendo ganhar no curtíssimo prazo. Porque as tensões aumentaram, as preocupações internacionais também, e você precisa saber do que está acontecendo nesse nosso mundo e não somente aqui no Brasil. Para finalizar a avaliação desse tipo, eu trago para você aqui as taxas de juros futuros 2026. O que é os juros futuros? É a projeção do mercado de quanto vai estar a taxa de juros lá em 2026. E essa projeção é que define, então, a taxa do Tesouro para que você possa tentar projetar ou identificar alguns movimentos. Então tá aí na tela para você já entender o que é esse quadro azul que eu trago aqui para você. Repara que nesse quadro azul é o intervalo, então, de faixa que o título está aqui se mantendo. Desde quando? Desde mais ou menos aqui, 4 de janeiro, são quase 2 meses. Porque você vê, 4 de janeiro, ele bateu aqui no fundo. Depois aqui de novo, no dia 3 de fevereiro, voltou a tocar outra vez. Quando nós temos 3 toques, nós dizemos então que o fundo, ou o suporte, que é o nome técnico, é consistente. Por outro lado, nós temos também aqui um teto. Veja, nós temos a resistência, que é chamada de teto, tocando já 1, 2, 3 vezes aqui. Então você vê que o título fica girando nesse intervalo. Quando ele sair desse intervalo para cima ou para baixo, nós teremos aí um claro direcionamento das taxas. Muito bem. Dito isso, é importante que você saiba também as médias dessas taxas, quanto estão. E aí eu trago aí na cor verde para você a nossa média, então,
dos 21 dias. Veja que ele está acima da média de 21 e acima da média de 50 dias, que é outro importante. Ou seja, as taxas estão realmente em tendência de alta por esses parâmetros que eu trago aqui para você. Além disso, é bom que nós olhemos também outros indicadores. Por que outros indicadores são importantes? Para que a gente possa entender. Quando a gente traz aqui o RSI, ele já indica aqui que não tem um direcionamento muito claro, nem para cima e nem para baixo. E por outro lado, quando nós olhamos aqui o OBV, que é o saldo acumulado, a gente também verifica essa mesma sensibilidade. Enfim, as taxas estão aí nesse intervalo e está confirmando aqui que estão sem tendência agora no diário, sem uma tendência definida para cima ou para baixo por esses três indicadores que eu trago aqui para você. Se você está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque agora nós vamos falar dos títulos com melhor taxa e melhor preço também do Tesouro. Você vai se surpreender. Agora, se você quer mesmo rentabilidade na renda fixa, esse vídeo aqui do alto é imperdível. CDBs pagando mais de 13% ao ano, 13% fixo. Ou então, IPCA, CDBs vinculados ao IPCA, pagando 7%. Veja, aqui é 5,40, lá é 7%. Se você quer conhecer essas oportunidades, assista esse vídeo aí. Vamos falar aqui do IPCA 2035, porque aqui sim tem novidade. Não aqui exatamente nas taxas, que é o que você vai ver aí na taxa mensal na tua tela. Você vê que desde agosto, que está aqui à sua esquerda no rodapé, que foi 4,58 a taxa média mensal de agosto, as taxas subiram. Bateram lá na taxa média de 5,24 em novembro, recuaram em dezembro para 5,11 e agora voltaram a disparar. Repara comigo que o 2026, que é um título curto, a taxa que nós estávamos verificando em janeiro era maior que a de fevereiro. Está aqui para você voltando na tela. 5,30, uma leve correção para 5,27. O 2035 é o inverso. 5,57 com um leve aumento para 5,62. Ou seja, as taxas longas continuam melhorando sem qualquer tipo de pausa. Tá aí a taxa média mensal. Só que vamos olhar agora também, que é importante nós sabermos, a taxa então que nós precisamos ter, aliás, que nós estamos tendo aqui ao longo desse mês. Vou até ajustar o gráfico, porque ela vazou do gráfico. Tá aí para você, ó. A taxa chegou a passar dos 5,80. Vamos ver até onde ela veio aqui. Muito bem, agora já dá para visualizar. Tá aqui, ó. A taxa chegou a 5,81. Meus amigos, esse aumento sim foi um aumento considerável nessa segunda semana que nós tivemos aqui. Repara comigo que o movimento que aconteceu nesse mês, ele veio muito forte, principalmente aqui a partir dessa data, do dia 10. Porque, veja, chegou em 5,63 e depois, somente em dois momentos, ele passou para baixo de 5,60. E na reta final do mês, atingiu 5,81. Vou repetir para você, 5,81. Fechando agora na última sexta-feira, 5,68. Olha essa subida, 5,56 para 5,81. Estamos falando aqui de um aumento de 25 pontos base. O que isso significa? Significa que eu vou te trazer a melhor parte do vídeo agora. Só que antes, ajude aí, dá um super like, porque não custa nada e você não sabe o tanto que ajuda o canal. Veja aqui comigo na minha marcação. Tá aqui, ó, nessa linha verde que está marcada no alto da sua tela. Dia 24 de fevereiro de 2022, mais conhecida como a última quinta-feira do mês de fevereiro, marcou a melhor taxa desse título desde 2021. 5,81% foi a melhor taxa. Aliás, eu vou carregar aqui para você e você vai ver que ela foi a melhor taxa não só nesse período. Você vai ver que ela foi a melhor taxa durante um bom período de tempo aqui e você vai se surpreender. Vamos colocar aqui 2035 e a taxa. Repara comigo aqui, ó, olha a diferença dessa taxa para as demais. Claramente nós estamos falando de um título com uma rentabilidade excelente. Se eu colocar aqui todos os anos, vai ficar mais claro para você. A taxa chegou aqui, ó. Quando a gente vai voltando, esse 5,80 aí, vamos verificar novamente, 5,81. Vamos voltar aqui no gráfico. Veja que ele foi a melhor taxa desde aqui, ó, de 2018, desde outubro de 2018. Estamos falando da melhor taxa em quase 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses. Então esse 5,81 não foi a melhor taxa só desde 2021 que eu trago, não. Foi a melhor taxa de todo esse período. Então você vê claramente por esse gráfico aqui que as taxas estão subindo e estão numa clara tendência de alta. Por que essas taxas estão subindo?
Porque há indícios então de que a inflação não está controlada. Parecia que no Brasil ela ia estar, só que com essas tensões militares, a inflação deve subir ainda mais, porque o petróleo pode subir e porque lá a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo e de milho. Veja o reflexo da economia internacional trazendo aqui para dentro. É por isso que eu dizia para vocês, e continuo dizendo, o 2026 a partir de 5,5 eu já acho uma taxa boa. E veja que a taxa chegou bem próxima, tá aqui ó, 5,47 novamente. Volto a dizer, para levar até o vencimento, eu acho uma taxa muito boa de curto prazo. O 2035 fechou então em quanto? 5,68 foi a taxa então de abertura da última sexta-feira, 5,68. E o melhor quartil está entre 5,17 e 5,81, sendo que o 5,81 foi no dia anterior, na última quinta-feira. Então tivemos a melhor taxa de mais dos últimos 3 anos na última quinta-feira. E o preço? O melhor preço foi 1,764. E o intervalo vai até 1,898. Então você veja, fechou 1,851 no meio desse intervalo. Mais precisamente, nas 12% melhores oportunidades de preço, porque foi 1,851 e aqui eu trouxe o intervalo até 1,850. Então veja, tivemos a melhor taxa do ano e estamos fechando nos 2% melhores taxas se considerarmos a taxa da última sexta-feira. IPCA é só para cima. A inflação mundial trazendo preocupação e repercussão aqui no Brasil. Para piorar esse cenário ainda, nós tivemos o IPCA 15, informando que a inflação vai continuar alta no Brasil. E o IPCA 15 é a prévia do IPCA principal, que deve estar saindo aí até o dia 9 ou 10 de março. Se segura na cadeira aí, porque agora eu vou falar do 2045. Se você já gostou do 2035, eu trago novidades aqui para você. Só que olha, com essas taxas subindo, muita gente já está perguntando, chegou a hora de comprar tesouro pré-fixado? Eu fiz essa pergunta e gravei um vídeo específico aqui para você no alto. Assista porque é um vídeo muito diferenciado e acho que você vai gostar. Falando do 2045, não vou me ater às taxas médias mensais, porque como você já sabe, o 2035 e o 2045 principal têm exatamente as mesmas taxas. É isso mesmo que você ouviu. Em que pese o 2045 ter 10 anos a mais de vencimento, as taxas são as mesmas. Então vamos direto para o preço, que é o que importa. Vamos lá. No dia 24/2, então tivemos a melhor taxa, assim como no 45. E em termos de preço, vamos lá. O melhor preço foi 1.019 e o intervalo dos 25 melhores preços está em 1.156. Então, entre 1.019 e 1.156. No dia 25 de fevereiro, a última sexta-feira de fevereiro, fechou em 1.017. E com um detalhe, no dia 24, 1.035. Veja como está próximo desse melhor preço do 2035. Se nós formos olhar aqui no histórico, muito provavelmente esse melhor preço foi alcançado aqui no final de outubro, quando nós tivemos aquele estresse. Exatamente isso, está aqui, ó. No dia 29/10, nós tivemos naquela época o melhor preço. Só que veja, tivemos uma taxa de 5,65 naquele dia 29/10. Agora, quando nós começamos a voltar aqui, você já vê que a taxa já foi melhor. Só que veja, o preço não. Por que não? Porque aos poucos o preço vai rendendo com o tempo. É o que eu falo para você aqui no canal. Se você compra para o longo prazo, o seu retorno é garantido, ou quase 100% garantido. E você vê então que o dinheiro aos poucos vai rendendo para você. E se essa taxa despenca, por exemplo, aí a rentabilidade é ainda maior. Trazendo um resumo aqui para você então, você verifica que as taxas estão boas desde o dia 29/12 e os preços acompanharam a partir do dia 3 de janeiro. Tá aí na cor verde para você, os dois nas 25% melhores oportunidades desde 2021. Então, para finalizar aqui para você, eu quero trazer um resumo desses títulos IPCA principal. Só que antes de finalizar para você, eu te indico esse último vídeo aqui do canal, Leilão do Tesouro Nacional, aqui no alto. Se você quer saber qual o título que os grandes investidores, bancos, fundos de pensão e de previdência estão comprando, e além disso, quais são os títulos que eles estão rejeitando, porque teve 2 títulos rejeitados, assiste esse vídeo para você saber para onde vai o grande dinheiro, em que os grandes bancos estão investindo. Muito bem, resumo final para você então.
Vamos lá. Quanto mais longo o título, melhores têm sido as oportunidades. Então você veja aqui, ó, o 2026, volto a dizer, a taxa está boa? Está muito boa para quem vai levar até o vencimento. Não é comprar e ficar desesperado aqui perguntando quando vai ter ganho na marcação a mercado, porque esse é um título que vai vencer daqui a pouco mais de 4 anos. Mas a taxa está boa. Você viu que a rentabilidade está próxima de 12%. O preço eu ainda acho caro, mas pode ser que esse preço não volte a cair. Se viermos ter um grave problema econômico advindo dessa situação militar ou de qualquer outra, o preço inevitavelmente vai cair. Mas por enquanto está se mantendo. O 2035 está então nos 2% melhores taxas. Veja que está ainda melhor do que a taxa do IPCA 2026. Está aí para você. Sendo que a taxa foi a melhor taxa dos últimos 3 anos. Na última quinta-feira, quando chegou a 5,81%. Melhor taxa dos últimos 3 anos. Eu falei que a situação estava tensa e que poderia melhorar. Em termos de preço, está nos 12% melhores preços. E quando eu mudo para o 2045, o percentual de taxa se mantém. Só que veja que o preço está nas 8% melhores oportunidades de preço desde 2021. Então as informações estão aí para você. E você, acredita que essas taxas ainda podem melhorar ou já estão interessantes? E a respeito do preço, o que você me diz? Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família, principalmente nesse carnaval que está chegando. E que, acima de tudo, fique de olho nos preços e nas taxas para fazer bons investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.